3h12, o Estúdio CBN está de volta aqui da Lagoa do Taquaral, estamos no News Truck da CBN Campinas e a porcentagem de reciclagem coletada na cidade ainda é muito baixa e isso traz riscos ao meio ambiente. A Thalita Souza explica pra gente. A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas prevê uma parceria público-privada para investir em operações de resíduos sólidos no município. Uma das razões apontadas pelo governo municipal é que atualmente o departamento recebe verba apenas para manter operações. A criação de mais 30 ecopontos para o município está prevista para esse plano, de acordo com o secretário Ernesto Paulela. Atualmente, Campinas conta com 15 deles e outros 15 pontos verdes. Realmente a cidade hoje ela demanda mais 30 ecopontos para atender de forma mais regionalizada. O ecoponto não se esgota na sua construção. Tem um custo de operação, funcionários, equipamentos, terrenos, né? Então, nós estamos pensando esses 30 ecopontos, eles estão projetados na PPP do lixo, porque o investimento, então, seria todo ou será todo feito pelo concessionário de resíduos sólidos. Toda a verba hoje destinada à Secretaria de Serviço Público é para fins de custeio, manter a operação. A Prefeitura não informou a previsão dos serviços. A coleta seletiva atende 70% dos bairros do município. Paulela ainda explica que para atender as outras regiões é necessário mais investimento. Por que ela não atinge 100%? Porque 100%, ou seja, esses 30% hoje, já é atendido pelo que a gente chama de coleta informal. Ou seja, nós temos hoje, em especial depois da pandemia, muitos passaram a coletar esse material para obter renda. E esses bairros que a prefeitura não atuava acabaram sendo alvo desses informais, né? Aí também tem uma questão de custo que a prefeitura teria que aportar mais recurso para poder atender a esses, vamos dizer, entre aspas, 30% faltantes. A lista completa com os endereços dos ecopontos no município pode ser conferida no site da CBN Campinas. O telefone 156 também fica disponível para denúncias sobre coleta seletiva ou descarte irregular de lixo. De Campinas, Thalita Souza. Agora são 3h14 e a reciclagem continua sendo assunto aqui no Estúdio CBN. Tivemos o Dia Internacional da Reciclagem, né? E como explicou aí a Thalita Souza, a Prefeitura de Campinas vai fazer parcerias, mas a gente vai falar de parcerias que já existem também. Nós estamos ao vivo aqui no News Truck com a Valéria Michel, que é diretora de sustentabilidade para Brasil e Cone Sul da Tetra Pak. Valéria, boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, Guariza. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho do que a gente faz aí na área de reciclagem. Pois é, um trabalho tão importante, fundamental para o meio ambiente, e como a gente vê aí, ainda tem tanta gente que não dá importância para isso, né? Que joga o lixo tudo junto, que desperdiça coisas que aí tem que derrubar árvore, né? Para buscar, para fazer mais material. Por que é tão difícil ter essa conscientização, né? Claro que eu estou perguntando para alguém que trabalha numa empresa que ela é 100% sustentável, mas o que será que as pessoas... Será que é preguiça mesmo, como disse uma ouvinte nossa na pergunta, Valéria? Olha, Guariza, é um desafio, né? No caso da Tetra Pak, há mais de 20 anos, a gente vem trabalhando na construção de uma cadeia de reciclagem para as nossas embalagens. E dentro dessa construção, a gente passou por várias etapas. Tecnologia, conhecer a cadeia, montar essa cadeia, educar, ajudar na educação da população e a infraestrutura dos municípios. O que acontece? Essas coisas todas precisam andar junto. Então, qual que é o problema? Hoje, no caso das embalagens da Tetra Pak, tecnologia para reciclagem não é um desafio, e nem cadeia recicladora. Aí, por que não dá para reciclar mais? Dá para reciclar muito mais, mas aí você esbarra na educação e na infraestrutura dos municípios.
Eu imagino que para você ou para qualquer funcionário da Tetra Pak, se vê uma caixa da empresa abandonada na rua, deve doer o coração, né? Com tanta Eu tecnologia. saio pegando, Guarizo, não deixa escapar nenhuma, não. É difícil, mas você sabe que a gente faz uma pesquisa já há muitos anos para entender as tendências, como que os consumidores, como que a população vem olhando para esse tema da reciclagem. E quando você fala com os brasileiros, de uma maneira em geral, eles são muito preocupados com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Então, você chega aí a 83% de quem respondeu essa pesquisa fala que está preocupado. Aí, para essas mesmas pessoas, você pergunta, mas e aí, você faz coleta seletiva em casa? 48%. Então, até respondendo um pouco do que você perguntou antes, onde que está o problema? É na atitude, né? Então, uma coisa é o que eu quero, o que eu acho que é correto fazer, e outra coisa é o quanto que eu me esforço em casa quando eu vou descartar lá as embalagens do que eu consumi para o lixo. Ela pode ir para o lixo ou ela pode ir para a coleta seletiva. E aí é uma decisão de cada um em casa. E uma grande parte, quase metade da população ainda não tem essa decisão correta. E não precisa nem falar que já está escrito na embalagem o que é reciclável e o que não é, né? Aí volta na questão da educação, né? Quantas pessoas leem as embalagens, observam os rótulos, a informação, os selos. Tem muita informação sobre sustentabilidade nas embalagens, mas também pesquisas mostram que as pessoas nem todo mundo está acostumado a ler o que está na embalagem. Verdade. Valéria, vamos falar agora de um trabalho social, né? Porque a gente vê pessoas que tiram uma renda com a reciclagem, né? Aqui a gente está falando mais das embalagens da Tetra Pak, que são embalagens de papel, mais conhecidas como papelão, mas também tem o plástico nas tampas, né? E a gente vê muitas pessoas, às vezes, em eventos aqui próximo da lagoa, catando latinha, né? Pegando outro tipo de produto reciclável para trocar alguns quilos por alguns reais, né? E isso tira o sustento dessas pessoas, elas tiram o sustento disso. A Tetra Pak, ela tem um trabalho social com os coletores, né? Tem para onde enviá-los, tem como dar uma estrutura para eles, até uma remuneração diferente. Queria que você contasse para a gente desse trabalho. Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho, vou chegar na sua resposta, na sua pergunta, mas a caixinha da Tetra Pak ela é totalmente reciclável. Para que ela ganhe uma nova vida, se transforme em novas coisas, em novos produtos, ela precisa ser coletada, ela precisa ser separada, ela precisa atingir a indústria recicladora. E ao longo desses 20 anos que a gente veio trabalhando na construção dessa cadeia, qual que foi o primeiro elo? O primeiro, tecnologia. Você não pode vender um produto para o mercado se você não tem como tecnologia para reciclar. O segundo elo é você conhecer a sua cadeia. E nós vamos entender quem que coleta essa embalagem, né? E aí nós chegamos nas cooperativas de reciclagem e também os catadores autônomos. Durante muitos anos, a gente começou primeiro a trabalhar com as cooperativas de catadores. E aí a gente aprendeu muito, porque uma coisa é o que você acha que é a vida de um catador, de uma pessoa que vive na reciclagem, outra coisa é você vivenciar e entender essa realidade. Nós fizemos isso e percebemos que faltava equipamento, por exemplo, prensa. Como é que você pega qualquer tipo de embalagem, não só para embalagem Tetra Pak, qualquer reciclável, ele solto, ele tem muito volume, você precisa prensar. Você precisa de uma esteira para facilitar essa separação. Então, equipamentos é uma demanda gigante que essas cooperativas tinham e já, ao longo desses anos, já são quase 700 equipamentos que a Tetra Pak forneceu para melhorar a condição de trabalho dessas pessoas, porque senão eles têm que triar no chão. Então, depois que você vê alguém triando material reciclável no chão, você fala, não, isso não está certo. Daí você começa a criar, nós começamos a criar projetos para endereçar essas dores da cadeia de reciclagem. E mais recentemente, uns anos para cá, nós vimos que nem hoje a gente já tem um contato muito grande com cooperativas por todo o Brasil. E os catadores autônomos, que são aqueles com as carroças que andam pelas ruas, esses ainda não estavam plenamente mapeados, não só por nós, mas eles são invisíveis, a gente costuma falar, né? Que eles estão ali nas ruas, estão ali pegando o material que nós geramos como consumidor, mas ninguém enxerga. E nós fizemos uma pesquisa também através de uma ONG que até eu sou presidente, que é o SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para Reciclagem,
com 300 catadores em Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo, perguntando vários dados de condições de trabalho, condições de vida. Nessa pesquisa, nós percebemos que 24% não tinham nem RG. E aqui, falando de São Paulo, especificamente estado de São Paulo, de cada 10, 8 moram na rua. Aí, com esses dados, a gente percebeu que o quê? O problema ele é muito maior do que a gente imagina, né? Enquanto a gente estava ajudando as cooperativas lá com equipamento, com capacitação, com outras coisas, o catador ele precisa de um documento de identidade, né? Então, conhecer esse pessoal, entender essas necessidades e criar e desenvolver projetos para endereçar esses problemas. Esse é o trabalho que a Tetra Pak vem fazendo na nossa cadeia de reciclagem. Uma pessoa sem documento de identidade não pode nem ter uma conta num banco para juntar as economias, né? Nem no banco e nem, por exemplo, acessar os programas sociais do governo. Verdade. E a gente fez um estudo só de acessar um Bolsa Família, e existe Bolsa Família, uma categoria ali específica para catadores, esse catador pode dobrar a renda. Então, dobrar a renda para alguém que tem uma baixa renda pode mudar a vida dessa pessoa. Então, para isso, ela precisa existir, ela precisa ter o RG, começa pelo RG, cartão do SUS. E aí, até a partir desse conhecimento aí que a gente ganhou sobre os catadores, a gente montou junto, tem uma ONG que é muito atuante também na questão dos catadores, que é o Pimp My Carroça. Eles trabalham em São Paulo já há muitos anos, conhecem essa realidade, e a gente montou um projeto em conjunto. A primeira etapa do projeto foi: catador de rua não pega a caixinha Tetra Pak. Foi o que disse a Edileuza, nosso ouvinte aqui, então, acabou de mandar mensagem sobre isso. Então, eu adivinhei aí a pergunta da Edileuza. A gente também percebeu isso, porque o catador de rua, ele vai pegar aquilo que tem maior valor. Então, ele vai pegar a latinha de alumínio, ele vai pegar o PET, o papelão. Então, nós percebemos que a caixinha ele não estava pegando. O que nós fizemos? Dentro desse projeto, uma parceria com essa ONG, para quê? O catador que pegasse embalagem Tetra Pak, ele ia ganhar um valor a mais, fora a venda, né, do material. O catador ganha mais. E qual que é um outro problema que acontecia? Esse catador não tinha para quem vender. E aí nós fizemos uma ponte entre esse catador e a cooperativa. Então, a cooperativa também passou a ganhar. Olha, para você comprar do catador, você também vai ganhar um valor a mais. Então, a gente ajudou os dois lados para eles se conectarem. Então, dessa forma, através desse projeto que chama Cataqui Mais Longa Vida, os catadores lá em São Paulo que estão participando desse projeto, eles já estão coletando as nossas caixinhas também. Que legal, né? Entre aspas, um patrocínio para eles, mas na verdade é um incentivo que acaba sendo bom para todo mundo. Primeiro, né? Tem gente que está ouvindo a gente, talvez tenha na cabeça assim, mas material reciclado não é do mesmo nível do que saiu da fábrica. Muitas vezes ele já está consumindo um reciclado e não sabe, né? Toda uma transformação. Até por isso que você, Valéria, citou de amassar, né? De compactar esse tipo de material. Então, pode ficar tranquilo que é tudo mais higiênico ainda do que era, né? Não, então, essa vida, né, depois que você descartou em casa da caixinha, não só da caixinha, de qualquer material reciclável, né? Até acho que é importante ressaltar, não existe, a Tetra Pak não apoia programas de reciclagem só das embalagens da Tetra Pak. Sempre você vai apoiar coleta seletiva. E aí, lógico, dá uma ênfase, porque como a gente falou aqui, a latinha, o PET, todo mundo sabe que é reciclável. A caixinha, a gente precisa insistir, né? Então, as nossas campanhas, elas promovem a coleta seletiva como um todo. Aí, dentro disso, dessa educação, abre a orelhinha, tira aquele excesso de leite que tiver na caixinha ou de material orgânico. Só, não né? É para gastar um monte de água também, causar outro problema, né? É um pouquinho, joga ali para aguar as plantas, tranquilo. Por que isso é importante? Para reciclagem, também é importante, mas mais do que para reciclagem, porque essa caixinha, até ela chegar lá no reciclador, eu vou contar um pouquinho o que ela pode virar lá no final, ela vai passar pela mão de um monte de gente, de catadores. E aí, imagina, depois de 1 mês, 2 meses, vai começar a ter mau cheiro. Então, quando a gente passa uma aguinha, tanto na caixinha da Tetra Pak quanto nos outros recicláveis, você está melhorando a qualidade desse material e melhorando a condição de trabalho de quem vai manusear ele por 1, 2, 3 meses até ele chegar na indústria recicladora.
Então é importante, mas aí a gente volta de novo na educação, Guarizo, porque hoje a nossa briga é para a população separar orgânico de reciclável. Então, se eu já ouvi de catador desses de rua falar para mim, dona, o pessoal nem separa o reciclável do orgânico, vou pedir para abrir orelhinha para passar água na caixinha, não vai fazer. Então, a gente está num caminho de evoluir na educação da população para a coleta seletiva. E já melhorou muito. A gente está num caminho evolutivo, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Até para uma última pergunta aqui, que nosso tempo está chegando no fim, infelizmente, porque o papo está muito bom. Com o material reciclado, o custo de produção também fica menor. Ou seja, uma caixa que sai da Tetra Pak para uma empresa de laticínios, de sucos, de bebidas, seja o que for, ela vai ter um preço menor na venda da Tetra Pak. Pode ter também uma venda mais barata para o consumidor também, né? Então, infelizmente não, Guarizo. Por que disso? Porque hoje existe uma grande discussão, que até é uma das grandes bandeiras dos catadores e de todo mundo, que é a taxação dupla dos produtos reciclados. Então, você paga imposto igual pelo produto reciclado do que você pagou lá no novo. Isso é inacreditável. Não, é inacreditável. Tem um monte de projetos no governo em discussão, porque isso onera para essas pessoas que vivem da reciclagem e onera para o consumidor. Você vai comprar lá um caderno feito com papel reciclado, você fala, nossa, mas está mais caro do que o outro. Por quê? Por conta disso. Os impostos são muito altos para os materiais, para os produtos feitos a partir da reciclagem. Mas isso vai ter que mudar, porque uma hora vai acabar a matéria-prima também, né? Pois é, não tem uma série de legislações aí em discussão, a gente espera muito aí que isso melhore, porque isso melhora não só a reciclagem, melhora a preservação dos recursos naturais, como você falou, mas também melhora a vida de muita gente. O Brasil é um país que tem uma realidade social diferente, a gente está falando de mais de 1 milhão de catadores, tem vários números aí que nem se chega a uma conclusão de quantos catadores tem no Brasil, mas é muita gente, e que vive dessa reciclagem. E onde que está todo esse material que pode ser reciclado? Em lixões, em aterros, em lugares, não é dinheiro aterrado, a gente fala, e poderia estar ajudando essas pessoas. Mas eu não vou te liberar, porque os nossos ouvintes estão com a curiosidade que você falou, que produtos que o reciclável pode virar. Então tá bom, vou falar da embalagem da Tetra Pak, que é onde tem mais dúvida, né? A embalagem da Tetra Pak, ela é predominantemente papel, 75% de papel que vem de florestas certificadas. Esse papel ele pode ser transformado num papel reciclado, que pode virar sacolas, pode virar caixas, pode virar uma série de... E, inclusive, compor telhas de fibrocimento, elas também utilizam um percentual de celulose. Então, tem várias opções para esse 75%. E o plástico alumínio que sobra, ele vai para a indústria de transformação do plástico, e aí também dá para virar telhas. Essas telhas fazem um grande sucesso, porque como tem o plástico junto com o alumínio dá uma sensação térmica melhor. Então, isso é usado muito em ginástico, poliesportivo, em granjas, em locais onde você quer uma temperatura mais agradável. E tem dá para transformar em várias outras coisas, né? Infelizmente, a gente não tem tempo, mas o importante é saber, se você separar a sua caixinha para reciclagem, ela vai ganhar uma nova vida num outro produto. O planeta precisa disso. Quero te agradecer muito, é uma aula aqui essa conversa, a Valéria Michel, que é a diretora de sustentabilidade para o Brasil e para o Cone Sul da Tetra Pak. Fica a mensagem para todos aí da importância da reciclagem. Valéria, muito obrigado pela presença com a gente aqui no News Truck. Obrigada, Guarizo. Foi um prazer poder falar mais um pouquinho. Dá para ficar o dia inteiro aqui. Quando quiser, é só chamar. O papo tá bom. A gente chama mesmo. Muito obrigado. 3h31, intervalo, Repórter CBN.